Na Câmara de Goiânia, a votação da vereadora Ava Santiago, do PSDB, foi uma das grandes novidades. Ela foi reeleita e, segundo alguns dados estatísticos, a vereadora que recebeu a maior votação aí da história de Goiânia. A vereadora Ava Santiago conversa conosco aqui no Diário de Goiás. Parabéns pela eleição. Muito obrigada, muito bom estar aqui no Diário de Goiás, que tem cumprido um papel importante de democratização da informação, de qualificação do debate público, especialmente sobre a política goianiense e goiana. Então, é muito bom estar aqui e voltar a falar com você depois de uma reeleição tão significativa. Obrigado por atender o nosso convite. O que a senhora fez que levou aí a quase quadruplicar a sua votação em relação à eleição anterior? Não existe uma fórmula exata de acertos, mas sem dúvida existe uma carta de compromissos que, na medida em que a sociedade percebe que esses compromissos não só não foram negociados, mas foram consolidados na trajetória, eu acho que isso é o que gera esse lastro de credibilidade. Então, eu entrei na Câmara com algumas bandeiras muito claras, muito consolidadas, que são resultado de uma trajetória de mais de uma década como pesquisadora, como educadora, na agenda de direitos de juventudes, redução das desigualdades, fortalecimento de mulheres. Eu trouxe isso para o meu mandato e, quando cheguei na Câmara, me dediquei a entender o regimento da casa, me dediquei a entender onde as limitações de um cargo de vereadora poderiam dar lugar a parcerias para os nossos desafios serem sanados, se não dentro do processo legislativo, fora dele. E com isso eu consegui... E as possibilidades também. Exatamente, porque o que acontece? Eu brinco que a gente descobre logo de cara que o vereador ele tem bem menos poder do que ele imagina que tem, do que as pessoas imaginam que ele tem. E é o mesmo... Assim? A gente não pode onerar a despesa do executivo. O que isso significa para quem está nos assistindo? A gente não pode apresentar projetos que criem despesa, criem conta para o prefeito pagar. A autoria na área financeira. Exatamente. Projetos na área financeira. Não é... O problema é, todos os projetos que criam programas, que ampliam vagas, que garantem produtos, são projetos que criam despesa. E, infelizmente, a gente tem um empobrecimento do debate público e a gente tem também uma dificuldade em relação à transparência do papel dos poderes. Então, muitos players da política se valem desse processo proposital de desinformação coletiva para fazer promessas que são absolutamente impossíveis de serem cumpridas dentro de uma Câmara de Vereadores. Me permita aqui uma questão. Eu não sei se eu estou ouvindo a vereadora ou a socióloga. Quem que eu estou ouvindo? Ou as duas coisas juntas? Só existe uma por causa da outra. A socióloga existe sem a vereadora, mas a vereadora não existe sem a socióloga. É verdade. Até porque foi justamente compreendendo os gargalos do Brasil que atravessaram brutalmente a minha história, a partir do olhar que a universidade me trouxe nas ciências sociais, é que eu descobri que eu poderia atuar como uma agente de redução das desigualdades através da política institucional. Então, foram três caminhos que se encontraram, né? E não são tantos sociólogos exercendo mandatos, né? Cargos aí, não são tantos, né? Exatamente. Mas o mais famoso foi Fernando Henrique Cardoso. Não são tantos, mas uma das mais famosas do Brasil, que foi Dona Ruth Cardoso, foi responsável pelo maior programa de desenvolvimento sustentável da região amazônica. Ela que desenhou o maior programa de reforma agrária, porque, ao contrário do que muita gente pensa, foi o Fernando Henrique, o presidente da República, que mais fez reforma agrária nesse país, fez mais reforma agrária que Lula, Dilma e os outros presidentes todos somados. Então, a experiência de Dona Ruth Cardoso, a partir da sociologia e da antropologia, auxiliando e instruindo
substituindo o Fernando Henrique, afinal de contas, ele que foi calouro dela, e não o contrário, lá na USP. Ela é da primeira turma de Ciências Sociais da USP, ele é da segunda. Então, essa experiência dentro do meu partido também, sem dúvida, me inspiraram a fazer o que eu faço hoje. Mas, ainda para concluir, quando a gente não consegue dizer para as pessoas o que um vereador faz, a gente pode tanto frustrar expectativas, como gerar expectativas equivocadas. Isso é muito ruim. É um banquete para os aventureiros, é um banquete para o estelionato eleitoral. Eu fiz um estudo muito profundo das possibilidades da vereança para fazer propostas que eu pudesse cumprir. Eu cheguei ao final desse mandato tendo cumprido mais de 90% das minhas propostas. E um importante é a ouvidoria da mulher. Sim, a ouvidoria da mulher é uma dessas propostas. Porque a ouvidoria da mulher, veja bem, isso é uma coisa interessante. Ela já existia na Câmara e ela era um e-mail. Você tinha o cargo, que era um cargo pequeno dentro da estrutura da Câmara, e você tinha um e-mail, ouvidoria da mulher, que era para atender apenas servidoras da própria Câmara. E pasme, a minha surpresa quando eu descobri que era um homem, inclusive, que respondia esses e-mails, né? Então, logo no processo de articulação da eleição da mesa diretora, ou seja, entre o dia em que eu fui eleita e o dia da eleição da mesa, eu construí o meu apoio dentro desse processo, condicionado à reestruturação da ouvidoria da mulher, criando um cargo de diretoria dentro da estrutura da casa para que eu pudesse levar uma técnica compatível em formação àquilo que as mulheres precisavam. Então, eu levei uma doutoranda em gênero pela Universidade de Brasília, a Maria Clara, e a gente criou uma rede que hoje não atende só as servidoras, muito pelo contrário. Hoje eu afirmo seguramente e com muito orgulho, nós somos o equipamento público que mais atende mulheres com serviços de psicólogas e de advogadas do estado de Goiás. Pra você ter noção, eu mando psicólogas para atender a DEAN. Eu mando psicólogas... A Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, perfeito. A gente manda psicólogas para atender a DEAN. A gente manda psicólogas para atender estruturas que são do próprio governo do Estado. E o mais interessante, Altair, sem onerar um centavo do serviço público. Eu estudei o regimento e descobri que não tinha a possibilidade de que a Câmara de Goiânia firmasse serviços voluntários. Eu alterei o regimento, coloquei a possibilidade da Câmara ser signatária de serviço voluntário, trouxe 4 universidades aqui de Goiás que assinaram um termo de colaboração com a Câmara e fornecem essas voluntárias para a ouvidoria. Já são mais de 2.000 mulheres atendidas com psicoterapia gratuita e mais de 700 mulheres assistidas pela nossa boutique, que é a nossa loja que fica no Mega Moda e que reforma o guarda-roupa de mulheres com medida protetiva. Vereadora, objetivamente, a senhora foi uma vereadora de oposição, boa parte do mandato de Rogério Cruz. A senhora teve aí posicionamentos no curso do mandato, envolvendo aí a disputa presidencial, inclusive, claramente com apoio, né, ao presidente Lula, né, que foi eleito. Esse curso, ele contribui de que forma para a sua votação? Eu acredito que a oposição ao Rogério, ao prefeito Rogério, ela foi fundamental, não meramente por ser oposição, mas por ser uma oposição que gerou resultados objetivos para a vida das pessoas. Eu quero citar aqui alguns exemplos. Eu fui no Tribunal de Contas dos Municípios, no TCM, pedindo o restabelecimento do funcionamento das maternidades. Consegui uma medida cautelar que obrigou a Prefeitura a regularizar em 5 dias o funcionamento das maternidades. Eu fui no Ministério Público e consegui uma determinação de que o lixo voltasse a ser coletado em 48 horas. Então, não tem uma rua dessa cidade, não tem um bairro dessa cidade que não tenha sido alcançado pelo meu trabalho. E isso me deixa muito feliz, porque eu sei que tem milhares de goianienses que não sabem que eu sou a vereadora Ava Santiago, mas a vida deles melhorou por causa do meu trabalho, e isso é muito melhor do que eles me conhecerem pessoalmente. Agora, a senhora tem uma vivência já há um bom tempo no PSDB, integrou a direção do partido, né? Foi presidente do partido em Goiânia, e aí essa situação do partido, vivenciando uma depressão profunda, depois da derrota, né, de 2018,
O que o PSDB tem de futuro, na sua opinião? Me permita elucidar o pano de fundo da situação que você está trazendo aqui. Quem está vivendo uma depressão é a democracia brasileira. E a democracia brasileira, porque nós enfrentamos a antipolítica que se consolidou dentro da esfera das instituições, operando essas mesmas instituições contra as suas próprias garantias. Isso é um nível de adoecimento muito profundo. Nós chegamos à beira de uma ruptura institucional. E com o adoecimento da democracia, os grandes partidos brasileiros adoeceram, cada um de acordo com o seu painel. Veja você. O PT também perdeu espaço. Exatamente. Se a gente pegar agora, linkar essa eleição de 2024, o PT foi um dos partidos que teve a maior perda de prefeituras, até mais que o PSDB. O PSDB fez mais prefeituras que o PT. Então, o PSDB, é indiscutível que nós temos notas de melancolia. É indiscutível, mas essa melancolia assombra os grandes partidos brasileiros que, inclusive, outrora, num passado recente, foram fundamentais para garantir a redemocratização. Agora, partidos, né, vão e voltam. E voltam. Por exemplo, o próprio Democrata, né, que era o antecessor do União Brasil, viveu a eleição passada aí. Que era o sucessor do PFL, aí você vai Também. vendo. Então você tinha o PFL que virou o DEM, que agora é a União Brasil. A mudança, o esvaziamento dos partidos políticos ou seus altos e baixos fazem parte da democracia. O que não faz parte da democracia é a criminalização dos partidos políticos. E é contra isso, em maior escala, que a gente precisa lutar. Porque toda tirania é precedida do esvaziamento dessas instituições, da criminalização da própria política, que cria um ambiente propício para que os tiranos vendam que eles são a solução, a personalíssima solução. Então, a gente tem sempre que discutir as ideias, preservando um ambiente em que os partidos políticos possam oscilar, inclusive, entre derrotas e vitórias, mas garantindo a importância de seu papel. Voltando à eleição, porque aí nós já abrimos um tema que daria uma dissertação de mestrado. E eu gosto muito desse tema. Aí, a gente pode voltar. Coisa de sociólogo, né? De gente da academia. Mas daria uma excelente discussão. Vereadora, a senhora já mapeou seus votos? Por onde que eles nasceram? Onde é que eles estão nessa cidade? Meus votos estão em todos os corações aflitos com o presente, mas apaixonados pelo que Goiânia pode voltar a ser. Meu voto vem daí. Então, eu tenho voto na cidade inteira. Quem acompanhou a apuração do 0,35% de urnas abertas até 100% de urnas abertas viu que eu não saí daquelas colocações. Entre primeiro e quinto lugar, eu fiquei oscilando ali durante toda a apuração. Ao contrário de alguns colegas, boa parte dos meus colegas, que tem o seu voto nichado pelos bairros que atuam, então às vezes o cara estava lá embaixo e estourava quando abria a urna da região dele, ou o contrário, começava lá no alto e depois ia caindo. Não aconteceu isso comigo, porque eu tinha um bordão na minha eleição de 2020, que quando eu falava sobre fortalecer mães trabalhadoras e fortalecer a educação pública, eu dizia, todo bairro tem uma escola e toda família tem uma mãe. Então, esse mandato é pela cidade inteira. E isso não só continuou, como foi expandido pela percepção de que em toda a cidade existe uma demanda de que a prefeitura e de que o serviço público funcione. Então, agregando já as minhas pautas de vida, eu trouxe o enfrentamento à obstrução da transparência e trouxe também a responsabilidade com o dinheiro público. Não tem como a gente colocar isso só para uma região da cidade. Agora, se tratando de estatística da eleição, é curiosa a situação, antes e depois da eleição. Algumas pessoas diziam que Tião Peixoto iria puxar votos e a senhora seria puxada por ele no PSDB. Na prática, o resultado foi outro. A senhora que puxou Tião Peixoto, filho de Bruno Peixoto. Pai. E aí, desculpe. Mas às vezes parece que é filho mesmo. É verdade. A senhora esteve na Assembleia, foi saudada lá pelo Clécio Alves como aquela que o presidente deveria agradecer, porque foi a senhora que puxou Tião Peixoto para o mandato. Isso soou assim, deu uma satisfação especial do ponto de vista político?
precisamos fazer um ajuste nessa leitura no seguinte sentido: a gente teve uma mudança na legislação eleitoral, então a gente não tem mais bem essa figura do puxador, né? A gente teve a mudança de cláusula, a regra de que a chapa tem que atingir 80% e o candidato tem que atingir 20%. Então, se eu não tivesse, eu poderia ter tido 20 mil votos. Se o Tião não tivesse garantido os 20% dele, ele não teria sido eleito. Então, a justiça seja feita. Eu não puxei, mas eu contribuí para que a chapa fosse catapultada para uma chapa com muitos votos, o que garantiu que os 20% dele valessem uma cadeira na regra do 80-20. Puxou, eu acho que não cabe tanto, mas garantir a cadeira com a minha votação. E a senhora está sendo modesta. Agora... Eu afirmo, então. Deixa que eu afirmo. Puxou, pronto. O fato é esse. Mas o que me causou, e agora eu vou confidenciar a você aquilo que eu não disse em nenhum microfone até esse momento. Fiquei muito satisfeita, sim, com aquele momento ali. Não por querer, de maneira nenhuma, colocar o presidente da Assembleia em uma saia justa. Mas é sabido que houve uma estrutura muito poderosa envolvida na eleição de Tião Peixoto, com centenas, para não dizer milhares, porque, né, de comissionados envolvidos em uma campanha. E eu, ali, no oposto dessa forma de fazer eleição, não tendo nenhum cargo comissionado, nem na prefeitura, nem na Assembleia Legislativa, nem no governo do Estado, eu contei exclusivamente com a equipe do meu gabinete, a parte da equipe do meu gabinete que tirou férias, porque o mandato continuou. Inclusive, eu tive lei sancionada, projeto apresentado, lei aprovada, reunião da Comissão de Educação que eu presido, tudo isso acontecendo em período eleitoral. Calendário eleitoral não empobrece meu trabalho parlamentar. Então, uma equipe muito enxuta. E, por outro lado, eu lancei um formulário na internet para as pessoas preencherem se elas quisessem ser voluntárias da minha campanha. Eu tive 2 mil preenchimentos. A senhora teve 2 mil leads, que a gente fala no marketing digital. Exatamente. 2 mil leads? 2 mil Avengers, que são a forma carinhosa como eu apelido os meus voluntários. Vingadores? Exatamente, só que eu faço trocadilho com o meu nome, né? Eu escrevo Avengers. Avengers. Isso, exatamente. Então, a gente construiu uma campanha que eu digo para você, parte da minha equipe de coordenação não acreditava que era possível. Não acreditava, não vou nem dizer o nome, porque estão aqui no estúdio, mas não acreditavam que era possível fazer uma campanha com tão poucas pessoas remuneradas, com tantos voluntários. E aí, disso também vem a resposta para a pergunta: qual foi a minha principal plataforma eleitoral? O mandato. Qual é o grande segredo? 4 anos de entrega. Porque se eu precisasse, como parte dos candidatos, ser fabricada às vésperas da eleição, eu não tinha poder de fábrica. De fato. Não tinha esse poder, por isso entendeu? Que essa abordagem que a gente faz aqui é importante, porque conte, no caso é isso, né? Conte a sua história da campanha. Ouvimos a sua história. Isso. Vereadora, parabéns mais uma vez pela eleição e a cidade, né? Por essa votação, evidentemente tem uma expectativa grande com esse seu segundo mandato. Até uma próxima oportunidade aqui no Diário de Goiás. Espero voltar em breve trazendo notícias melhores do que aquelas que vocês tiveram que dar sobre a cidade nos últimos 4 anos. Obrigado. Até breve. Até breve. O Diário de Goiás traz e debate com os principais personagens da nossa cidade, os fatos importantes aqui da nossa vida. Acompanhe com mais informações também no diariodegoias.com.br. Até breve.